E aí, beleza? Hoje você vai conhecer os 10 maiores furacões da história da humanidade. Fenômenos que desafiaram a ciência, testaram os limites da sobrevivência humana e deixaram cicatrizes profundas na Terra. E vamos começar pelo número 10 dessa aventura, o furacão Ike, de 2008, o gigante do Atlântico. O ano era 2008. Enquanto o mundo enfrentava crises econômicas, uma força muito maior se formava no Atlântico. O furacão Ike cresceu até a categoria 4, com ventos acima de 230 km por hora, e avançou em direção ao Texas. Seu tamanho era colossal, uma tempestade que cobria praticamente todo o Golfo do México. Ao atingir o continente, Ike devastou Galveston e regiões vizinhas. Casas, prédios e até pontes desapareceram sob a força do vento e da água. Foram mais de 190 mortes e 30 bilhões de dólares em prejuízos, um impacto que marcou profundamente a história dos Estados Unidos. Ike também mudou a forma como os cientistas medem a força de um furacão. Seu tamanho mostrou que nem sempre a força dos ventos é o fator mais destrutivo, mas sim a amplitude da tempestade. E isso abriu os olhos do mundo para o que estava por vir. E o número 9 dessa jornada, o furacão Camille, de 1969, a Fúria Silenciosa. O ano era 1969. O furacão Camille surgiu discreto no Caribe, mas ganhou força rapidamente até alcançar a categoria 5, o nível máximo. Seus ventos ultrapassaram 305 km por hora, um número impressionante até pelos padrões modernos. Ele avançou em direção ao Mississippi, pronto para fazer história. Camille varreu tudo o que encontrou. Casas desapareceram, carros foram arremessados como brinquedos e navios foram empurrados para o interior. Foram 256 mortos e uma paisagem de devastação completa. O mais assustador, na época, quase ninguém acreditava que o furacão seria tão violento. Camille ficou marcado como um dos poucos furacões com ventos acima de 300 km por hora, confirmados antes da era dos satélites modernos. Ele foi o aviso de que a tecnologia ainda estava longe de compreender toda a fúria da natureza. E o top 8 dessa aventura é o furacão Maria, de 2017, a tragédia de Porto Rico. Em 2017, o furacão Maria se formou no Atlântico e em pouco tempo atingiu a categoria 5, com ventos de 280 km por hora. Quando atingiu Porto Rico, foi como se a ilha tivesse sido desligada do mapa. Em questões de horas, 90% da rede elétrica foi destruída. Hospitais ficaram sem energia, famílias ficaram isoladas e o caos tomou conta. Estima-se que quase 3.000 pessoas morreram, direta ou indiretamente, nos meses seguintes. Foi um desastre humanitário, sem precedentes, mostrando o impacto real das mudanças climáticas nas ilhas do Caribe. O furacão Maria não foi apenas uma tragédia, foi um alerta global sobre a vulnerabilidade das nações insulares. E suas lembranças ecoam até hoje em debates sobre o futuro do planeta. E chegamos ao número 7, o furacão Katrina, de 2005, o pesadelo de Nova Orleans. Poucos nomes causam tanto arrepio quanto Katrina. Em 2005, ele surgiu no Golfo do México como um monstro de categoria 5, com ventos de 250 km por hora. Quando atingiu Nova Orleans, o verdadeiro desastre começou. Não pelo vento, mas pela falha dos diques. A cidade foi engolida pela água. Mais de 1.800 pessoas morreram e milhões ficaram sem lar. As imagens de pessoas no telhado pedindo socorro correram o mundo, e a tragédia expôs falhas graves na infraestrutura e na resposta a desastres dos Estados Unidos. Katrina mudou tudo, desde o modo como os furacões são previstos até como as cidades planejam evacuações. Foi um lembrete brutal de que a natureza sempre encontra uma forma de surpreender. E chegamos ao número 6 dessa jornada, o furacão Mitch, de 1998, a fúria da América Central. Em 1998, o furacão Mitch se tornou uma das maiores tragédias humanas já causadas por um ciclone tropical. Com ventos de 280 km por hora, ele atingiu Honduras e Nicarágua, provocando enchentes e deslizamentos de terra que apagaram vilas inteiras. Mais de 11.000 pessoas morreram. Mitch não destruiu apenas casas, destruiu gerações, economias e esperanças. O impacto foi tão devastador que o nome Mitch foi aposentado para sempre da lista de furacões. Mitch mostrou que um furacão não precisa atingir grandes potências para mudar o mundo. Às vezes, o verdadeiro horror acontece onde há menos recursos para resistir. E o top 5 dessa história é o furacão Irma, de 2017, o monstro do Caribe.
O furacão Irma foi o retrato da perfeição destrutiva, com ventos sustentados de 295 km por hora por mais de 37 horas seguidas. Ele quebrou recorde e destruiu tudo no caminho, incluindo as ilhas Barbuda e San Martín. O furacão Irma foi tamanha que meteorologistas o apelidaram de o furacão perfeito. Causou 134 mortes e 77 bilhões de dólares em danos. Nenhum abrigo parecia seguro o suficiente. O furacão Irma foi a prova de que o Caribe se tornou o palco principal dos furacões extremos. E o que viria depois mostraria que o limite da destruição ainda estava longe de ser alcançado. E chegamos ao top 4 dessa história. É o furacão Haiyan de 2013 na Filipinas. Em 2013, o furacão Haiyan atingiu as Filipinas com ventos de 315 km por hora e marés de até 6 metros de altura. Foi como um tsunami e um furacão ao mesmo tempo. O resultado foi catastrófico, mais de 6.300 mortos e milhões de desabrigados. As imagens chocaram o mundo. A cidade de Tacubán parecia um campo de guerra. Foi o furacão mais mortal da história moderna das Filipinas. Ele reacendeu o debate sobre o aquecimento global e a preparação dos países mais pobres. A mensagem era clara: os desastres naturais estavam ficando cada vez mais violentos. E o top 3 dessa jornada é o furacão Patrícia de 2015, o mais forte já medido. O Patrícia foi até hoje o furacão mais intenso já registrado. Em 2015, seus ventos sustentados chegaram a 345 km por hora, com rajadas de até 400 km por hora, velocidade comparável à de um carro de Fórmula 1. Por sorte, Patrícia atingiu uma área pouco povoada do México, o que evitou uma tragédia de proporção inimaginável. Ainda assim, provocou enormes destruições e deixou o mundo em choque com tamanha força. Patrícia redefiniu o que é possível dentro da meteorologia. Ele foi o lembrete de que estamos lidando com forças que ainda não compreendemos totalmente. E chegamos no penúltimo colocado, o segundo lugar, furacão Dorian de 2019, o fim das Bahamas. O furacão Dorian, em 2019, foi uma das tragédias mais lentas e dolorosas já vistas. Ele ficou parado sobre as Bahamas por mais de 24 horas, despejando chuva e ventos de 295 km por hora sem parar. As ilhas Abaco e Gran Bahamas foram arrasadas. Mais de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas e 74 morreram oficialmente. Mas acredita-se que o número real seja bem maior. O furacão não passava, ele simplesmente não ia embora. Dorian mostrou um novo tipo de terror, o de estagnação climática, quando o furacão estaciona e destrói tudo lentamente, um pesadelo que deixou Bahamas de joelhos. E chegamos nele, o top 1 dessa jornada, o grande furacão de 1780, o monstro ancestral. Antes dos satélites, antes da meteorologia moderna, houve um grande furacão de 1780. Ele devastou o Caribe, destruiu Barbados, Martinica e Santa Lúcia. Estima-se que os ventos ultrapassaram 320 km por hora, algo quase imaginável para a época. Mais de 22 mil pessoas morreram, o que faz dele o furacão mais mortal da história da humanidade. Sem alertas, sem comunicação, as pessoas simplesmente foram pegas de surpresa pela fúria do oceano. Esse evento ancestral é um lembrete sombrio. A natureza sempre foi poderosa, mas agora, com o aquecimento global, ela está ficando ainda mais imprevisível. E chegamos ao fim dessa jornada. Furacões não são apenas eventos climáticos, são testemunhas do poder brutal da natureza. Cada um deles nos deixou cicatrizes físicas e emocionais que ainda ecoam. Com oceanos mais quentes e atmosferas mais instáveis, os especialistas alertam: os furacões do futuro podem ser ainda mais fortes e destrutivos. Então, da próxima vez que você ouvir o som do vento forte lá fora, lembre-se, por trás de cada rajada há uma força que molda o nosso planeta. Então não perca tempo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.